Como morreu o profeta que desobedeceu a Deus e teve um fim trágico? Aquele leão à beira do caminho não era um mero acidente, mas um instrumento do juízo divino. Imagine a cena. O animal, em vez de saciar sua fome, permanece ali, vigilante, guardando o corpo e o jumento. Que sinal solene e inquestionável da seriedade da palavra do Senhor! Mesmo após a gloriosa missão de repreender Betel, a desobediência a uma única instrução trouxe a morte. É um alerta pungente. A obediência não admite exceções, nem mesmo sob a capa de uma nova revelação ou influência externa. Que sua jornada seja de vigilância constante, para que o temor a Deus te guie sempre. Curta este ensinamento e se inscreva para mais reflexões. Você contempla a soberania divina manifesta de uma forma tão singular, não é? Aquele leão, imponente e silencioso, não era um predador comum em busca de saciar sua fome, mas um mensageiro do Altíssimo, selando o juízo com um testemunho visível. Pense bem, o corpo de Amaliel, o jumento que o acompanhavam, intocados. Nenhum animal selvagem se atreveria a desafiar a ordem de Deus naquele cenário, transformando uma cena de morte em um altar solene de advertência. Essa imagem poderosa ecoa em nossos corações, lembrando-nos que a palavra do Senhor não volta vazia, seja para salvação ou para juízo. O que parecia ser uma fraqueza momentânea, um deslize de obediência após uma missão cumprida com bravura, revelou-se. Amaliel testemunhou a glória de Deus ao proferir a palavra contra Betel, mas falhou em manter sua própria santidade diante de uma voz que se disfarçava de celestial. Não é assustador pensar como a desobediência, por menor que pareça, pode abrir portas para consequências tão definitivas? Medite conosco. O Senhor havia estabelecido limites claros para Amaliel. Não comer pão, não beber água, não retornar pelo mesmo caminho. Essas não eram meras proibições arbitrárias, mas uma demarcação de separação e consagração. Era uma forma de proteger Amaliel da contaminação espiritual de Betel, um lugar mergulhado na idolatria. A obediência aqui não era apenas um ato de dever, mas um ato de fé e de preservação da própria vida. Quando Eliasandro, o velho profeta, surge com sua nova revelação, ele não está apenas oferecendo alimento e companhia. Ele está propondo uma quebra de pacto, um atalho conveniente que subverte a ordem divina. Quantas vezes em nossa própria jornada somos confrontadas com vozes que se apresentam com aparente sabedoria ou autoridade espiritual, mas que na essência nos convidam a contornar os mandamentos claros do Senhor? A voz de Eliasandro era persuasiva, talvez apelando à exaustão física ou à necessidade de comunhão de Amaliel. Ela oferecia um alívio imediato, mas com um custo eterno. Você já sentiu essa pressão, essa tentação de justificar uma desobediência com base em circunstâncias ou em uma interpretação mais flexível da palavra? A história de Amaliel é um espelho para essas situações. A tragédia não está apenas na morte física, mas na perda da bênção e da integridade espiritual que a obediência plena garantiria. O juízo do leão não foi uma punição sádica, mas uma reafirmação inegável da santidade e da seriedade da palavra de Deus. Ele nos ensina que a autoridade divina não pode ser questionada ou reinterpretada por conveniência humana, nem mesmo por aqueles que se apresentam como porta-vozes de Deus. Reflita sobre o perigo de se apoiar na experiência ou na suposta revelação de outros quando elas contradizem aquilo que o Eterno já estabeleceu. A palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, é o nosso alicerce inabalável. Ela é a rocha sobre a qual devemos construir nossa fé, e não as areias movediças de novas luzes que se desviam dos princípios eternos. A história de Amaliel clama por discernimento, por uma vigilância constante e por uma humildade que nos faça sempre buscar a confirmação da vontade de Deus em sua palavra escrita, e não em vozes que parecem angelicais, mas que nos afastam do caminho da verdade. Que sua fé seja ancorada de tal forma no Senhor que nenhuma artimanha ou engano possa abalar sua obediência.
Que o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria, te guarde de ceder às pressões externas e às vozes que tentam distorcer a pureza do Evangelho. Que você seja fortalecido para dizer não ao que contradiz o Senhor, mesmo quando a tentação se apresenta com uma capa de piedade ou de necessidade. A fidelidade plena é o caminho da vida. E o exemplo de Amaliel nos lembra da seriedade de cada escolha em nossa jornada com Cristo. Que este relato sirva como um chamado constante à santidade e à obediência irrestrita, para que sua caminhada reflita a glória daquele que é o único e verdadeiro Senhor. A jornada de fé é um convite diário para confiar nele acima de tudo. Curta este ensinamento e se inscreva para mais reflexões. Você sente o peso dessa advertência em sua alma? A cena do leão guardando o corpo de Amaliel e seu jumento intocados não é apenas um relato de juízo, mas um profundo sermão silencioso. Aqueles que encontraram essa cena e que anotaram viram não apenas a tragédia de um homem, mas a manifestação inquestionável da justiça divina. Imagine a perplexidade e o temor reverente que tomou conta dos corações ao testemunhar tal prodígio. Não era uma morte comum, era uma declaração celestial, gravada na estrada empoeirada para que todos soubessem: o Senhor é santo e suas palavras são irrevogáveis. Esse episódio nos convida a ponderar sobre a magnitude da santidade de Deus e a seriedade de sua palavra. Não se trata apenas de um mandamento quebrado, mas de uma quebra de comunhão, uma afronta à própria natureza de quem o Eterno é. A obediência de Amaliel em Betel, onde ele corajosamente proferiu a mensagem de juízo, foi exemplar. Ele viu o altar se fender, as cinzas se espalharem, um sinal visível do poder de Deus. Mas a obediência não é uma corrida de curta distância, onde um sprint inicial garante a vitória. Ela é uma maratona de fidelidade contínua, onde cada passo importa, até o final da jornada. Você percebe a fragilidade da fé humana diante da persistência do engano? Amaliel, após cumprir uma missão tão grandiosa, estava vulnerável. Talvez o cansaço físico e mental, a solidão da estrada, o desejo natural por alimento e companhia abriram uma brecha. Eliasandro soube explorar essa brecha, não com uma ameaça direta, mas com uma suposta palavra do anjo, uma falsa autoridade espiritual que se sobrepôs à clareza do mandamento divino. Este é um alerta crucial para cada um de nós. As tentações nem sempre vêm em roupagem de maldade explícita. Muitas vezes elas se disfarçam de necessidades legítimas, de novas revelações ou de uma compreensão mais profunda que, na verdade, anulam a simplicidade e a pureza da palavra já estabelecida. Pense na responsabilidade do profeta, não apenas em proferir a palavra, mas em vivê-la integralmente. Amaliel era um mensageiro, um portador da verdade divina. Sua vida, seus atos, deveriam ser um reflexo da mensagem que ele pregava. Quando ele cedeu à voz de Eliasandro, ele não apenas desobedeceu a uma ordem, ele comprometeu o testemunho de sua própria vida e a integridade da palavra que ele representava. Isso nos ensina que a autoridade espiritual que nos é confiada não nos isenta da obediência. Pelo contrário, exige de nós uma vigilância ainda maior, pois somos exemplos, faróis em um mundo que anseia por autenticidade. A morte de Amaliel, embora dolorosa, não foi um ato de crueldade arbitrário, mas uma lição gravada a fogo para todas as gerações. Ela ecoa a verdade de que Deus não pode ser zombado. Sua palavra é santa e sua vontade é soberana. O leão, símbolo de força e juízo em muitas culturas bíblicas, foi o instrumento que reafirmou essa verdade. Não houve questionamento, não houve negociação. A sentença foi executada, não por ódio, mas por um amor que preza a santidade acima de tudo. Um amor que busca purificar e estabelecer os limites para a própria proteção de seu povo. Você, que busca viver uma vida de fé, é constantemente convidado a discernir. Discernir entre a voz do Espírito e as vozes do engano, entre a palavra imutável de Deus e as interpretações convenientes do homem.
A história de Amaliel nos impele a fixar nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que nos deu o exemplo perfeito de obediência inquestionável, mesmo diante do sofrimento e da tentação. Ele não buscou atalhos, não questionou a vontade do Pai, mas cumpriu sua missão em fidelidade plena. Que essa reflexão fortaleça sua convicção de que a obediência não é um fardo, mas um privilégio, um caminho para a vida e para a manifestação da glória de Deus em sua própria existência. Que cada não que você disser às vozes que tentam te desviar da verdade seja um sim retumbante à soberania do Altíssimo. Que sua caminhada seja marcada por uma fidelidade inabalável, não apenas nas grandes missões, mas também nos pequenos e diários atos de submissão à palavra do Senhor, que é a sua bússola e o seu sustento. Que a seriedade desse relato bíblico gere em você um temor santo que te guie para mais perto do coração de Deus, compreendendo que a verdadeira liberdade se encontra na obediência. Aprofunde-se conosco na próxima reflexão, onde exploraremos o papel do velho profeta Eliasandro e as consequências de se ser um instrumento de tropeço na vida de outro. Agora voltemos nossa atenção para Eliasandro, o velho de Betel, e a complexa teia de engano que ele urdiu. Você já ponderou sobre a gravidade de ser um instrumento de tropeço na vida de outro? A palavra nos adverte severamente contra aqueles que fazem cair os pequeninos, e a atitude de Eliasandro, embora não diretamente assassina, levou à morte de Amaliel. Sua alegação de ter recebido uma nova revelação angelical é um ponto crucial para nossa reflexão. Quantas vezes, em nossa própria caminhada, somos confrontados com supostas novas verdades que, no fundo, desautorizam aquilo que Deus já falou de forma clara e inegociável em sua palavra? A fragilidade de Amaliel, talvez exaurido e faminto, foi explorada por uma voz que deveria ter sido de encorajamento e não de desvio. Eliasandro, um profeta idoso, detinha uma posição de autoridade e experiência. Seu testemunho deveria ter sido de fidelidade e não de subversão. Mas ele se permitiu ser um canal de confusão, semeando a dúvida onde havia clareza. Você percebe a responsabilidade que recai sobre aqueles que são chamados para guiar, ensinar e edificar? Um desvio, mesmo que aparentemente pequeno, pode ter consequências eternas. A nova revelação de Eliasandro não foi um anjo de Deus, mas uma tentação, um teste disfarçado de bênção que Amaliel falhou em discernir. Pense na audácia de Eliasandro. Ele não apenas desobedeceu a uma ordem divina para si mesmo, mas usou uma mentira para induzir outro a desobedecer. Qual seria sua motivação? Presunção, ciúmes, uma visão distorcida da própria autoridade espiritual? Ou talvez ele mesmo estava sendo enganado, crendo piamente em sua revelação sem submetê-la ao crifo da palavra já estabelecida? Essa passagem nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos. Somos cuidadosos para não nos tornarmos armadilhas para nossos irmãos e irmãs na fé? Somos vigilantes para que nossas palavras e ações não os desviem do caminho reto? A desobediência de Amaliel foi julgada severamente por Deus, mas a responsabilidade de Eliasandro não pode ser ignorada. Ele foi o catalisador, ele foi a voz que seduziu. E embora a Bíblia não relate o juízo imediato sobre Eliasandro, podemos inferir que sua vida, sua credibilidade e seu ministério foram permanentemente manchados por este ato. A consequência de ser um instrumento de tropeço é terrível, não apenas para a vítima, mas também para o perpetrador. A dor da culpa, a mancha na consciência e o juízo divino ainda que velado são realidades inegáveis. Essa história não é apenas um alerta para os profetas e líderes, mas para cada um de nós que professa a fé. Você que busca seguir a Cristo é chamado a ser um promotor da obediência, um incentivador da fidelidade e um guardião da verdade. Nossas interações com outros crentes devem ser de edificação, de encorajamento à permanência na palavra, nunca de relativização dos mandamentos divinos.
A fé é individual, mas a jornada é comunitária e cada membro tem o poder de levantar ou derrubar o outro. Eliasandro, em sua posição, usou seu poder para derrubar. A imagem do leão, um animal de poder e juízo, mas que não devora o corpo, permanece como um lembrete solene. Ele não foi um predador comum, mas um executor da vontade divina. E o fato de o jumento e o corpo permanecerem intocados é uma declaração clara de que a morte de Amaliel não foi um acidente, mas um ato orquestrado por Deus para reafirmar a seriedade de sua palavra. Não há brechas, não há relativismos. O Senhor é santo e sua santidade exige obediência inquestionável. Que lição extraímos para a nossa vida hoje? Que as vozes que nos cercam precisam ser constantemente filtradas pela palavra de Deus, que nenhuma nova revelação, nenhum conselho sábio de homens ou anjos pode anular o que o Eterno já estabeleceu de forma clara e inegociável em sua palavra. Que a humildade em permanecer fiel ao que é claro e evidente na Escritura é mais valiosa do que a busca por revelações extraordinárias que nos desviam. Sua fé, amigo, deve estar ancorada não nas palavras dos homens, por mais piedosos que pareçam, mas na rocha eterna que é a palavra de Deus. Essa narrativa nos convida a um exame de consciência profundo. Você tem sido uma voz de encorajamento para a obediência ou, sem querer, um canal de relativização da verdade? Você tem discernido as vozes que te cercam, separando o trigo do joio, a verdade do engano? Que a morte de Amaliel e a atuação de Eliasandro sejam um espelho para nós, refletindo a seriedade da nossa fé e a responsabilidade que temos uns com os outros e, acima de tudo, com o Senhor. Que sua vida seja um testemunho vivo de obediência inabalável, honrando a Deus em cada escolha, em cada palavra, em cada passo da sua jornada. Se esta reflexão tocou seu coração e te inspirou a buscar uma fé mais íntegra e discernida, considere curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais mensagens edificantes como esta.